Olá, sejam muito bem-vindos à segunda parte do quinto seminário do PET Odontologia FOB USP. Eu sou a Andresa Peri Justo e agora iremos conversar um pouquinho mais sobre o tema Aplicação dos agregados plaquetários autólogos na harmonização orofacial. Mas, primeiramente, eu gostaria novamente de agradecer às nossas orientadoras, a doutora Elisandra Moreto e a doutora Marília Busalaf, e dizer que todas as imagens serão mostradas nessa apresentação foram cedidas pela doutora Elisandra. Agora, vamos ao nosso seminário. A primeira técnica da qual iremos falar é a mesoterapia ou intradermoterapia. Essa técnica pode ser realizada com o IPRF ou com o PRP, sendo que ela é a mais utilizada com o IPRF. A intradermoterapia também pode ser chamada de bioestimulador autólogo, pois irá promover a estimulação da formação de novo colágeno por meio da utilização de um material que advém do próprio paciente, ou seja, a sua principal função é de tratar essa pele. Ela pode ser administrada por via intradérmica ou subdérmica. No caso da intradérmica, ela é administrada a uma altura de 4 mm com agulha 30G de 13 mm, com angulação de 15 a 30 graus para atingir a derme, e fazendo retroinjeções superficiais, é injetado 0,05 ml de plasma líquido. Sendo que, quanto mais superficial a injeção, maior será o tempo necessário para a completa difusão do material, permitindo que ele se mantenha por mais tempo na derme superior, o que ajuda a promover melhor estimulação da produção de colágeno e, por consequência, consegue melhorar a espessura desse tecido, e também a coloração e textura da pele. Aqui temos um exemplo da técnica intradérmica. Já em relação à subdérmica, em que se necessita atingir maior profundidade em comparação com a intradérmica, a aplicação é realizada por meio da utilização de cânula 27G ou 25G, realizando retroinjeções e injetando o plasma. Agora, falemos um pouquinho sobre outra técnica em que podemos utilizar os agregados plaquetários, o microagulhamento. Primeiramente, com os dispositivos de microagulhamento, o Derma Roller, Dermapen ou Tattoo Pen, realizamos movimentos na horizontal, vertical e diagonal, cerca de 15 a 20 vezes sobre cada região da face. Sendo que esses dispositivos apresentam inúmeras agulhas finas, capazes de, pela própria movimentação, causar pequenos danos à pele do paciente, com profundidades de cerca de 1 mm na região da testa, 0,5 mm ao redor dos olhos e 1,5 a 2,5 mm nas demais regiões da face. Em áreas com cicatrizes de acne, por exemplo, aprofundamos um pouquinho mais, para cerca de 3 mm. O próprio microagulhamento já consegue induzir a produção de colágeno, porém, para potencializar os efeitos do microagulhamento, como melhorar a aparência de cicatrizes de acne, descoloração da pele, melasma, linhas finas, rugas e cicatrizes faciais, utilizamos os agregados plaquetários, o PRP e IPRF. Depois de microagulharmos a pele, aplicamos o PRP ou gotejamos o IPRF, e logo em seguida espalhamos o material sobre toda a face do paciente com as próprias mãos. Outra maneira de utilizarmos agregados plaquetários de microagulhamento é espalharmos eles sobre a pele limpa do paciente. Então, depois da asepsia, espalhamos esse plasma líquido na face do paciente, microagulhamos e reaplicamos o plasma líquido. No caso do IPRF, com a utilização da Tattoo Pen, o plasma já é injetado ao passo que estamos microagulhando. Logo após o procedimento, a pele se tornará avermelhada em regiões pontuais com mínimo sangramento, devido aos pequenos danos causados à pele pelas microagulhas, mas isso dura apenas de 1 a 2 dias. Além disso, o paciente deve evitar a exposição à luz solar direta imediatamente após e por pelo menos 2 semanas após o procedimento. Já o plasma gel é um tipo de preenchimento temporário e biodegradável. Utilizamos o plasma autólogo, ou seja, do próprio paciente, mas em consistência de gel. Ele é muito utilizado para o tratamento de sulcos, linhas finas, aumentar o volume em determinadas regiões da face, melhorar o contorno facial e, sobretudo, promover o rejuvenescimento facial. Além de todas essas indicações, ele ainda apresenta a função de ser um bioestimulador de colágeno. Mas como ele é obtido? Após a centrifugação do sangue a 508G por 8 minutos, separamos o PPP, ou seja, o plasma pobre em plaquetas, que é correspondente aos 2/3 superiores do plasma. Esse plasma vai para uma esquentadora a 80 graus Celsius por cerca de 10 minutos e vai formar um gel denso, que em seguida é resfriado a 4 graus Celsius por 5 minutos.
Após a confecção do plasma gel, devemos limpar o rosto do paciente com clorexidina 0,12%, realizamos anestesia terminal infiltrativa ou por bloqueio, e realizamos as marcações. E o gel é injetado com uma cânula de 22G em todas as áreas da face que necessitam de preenchimento. Por ser uma técnica que utilizamos do sangue do próprio paciente, podemos extrair a quantidade necessária e desejada para a voluminização de toda a face em uma única sessão, por exemplo. Aqui podemos ver fotos do antes e depois do tratamento com plasma gel nessa paciente. E aqui temos outro exemplo, do antes e depois da paciente tratada com plasma gel full face. E, por fim, a utilização dos agregados plaquetários como mocap de harmonização orofacial. Tanto o IPRF quanto o PRP podem ser utilizados como mocaps de harmonização, por serem autólogos, apresentam baixo custo, são absorvidos rapidamente pelo organismo e não apresentam qualquer caráter alergênico. Dessa forma, pacientes que apresentam dúvidas em relação à harmonização orofacial com ácido hialurônico podem realizar como forma de teste os agregados plaquetários, pois, se o paciente não gostar, rapidamente o efeito desaparecerá, pois logo é reabsorvido pelo organismo. Já se o paciente gostar, ele terá certeza em investir na harmonização com ácido hialurônico, que, por sua vez, apresenta custo mais elevado, é mais difícil de ser removido, porém apresenta maior durabilidade em comparação aos agregados plaquetários. Muito obrigada pela atenção de todos e não se esqueçam de preencher o quiz para a computação da presença.